Olá, meu querido aluno, desejantes do saber, né, lacaniano. Estamos aqui, né, mais uma vez para explanarmos sobre a clínica tão rica, né, de Lacan, e vou dar ênfase agora sobre o nó borromeano, né. Ele faz muita referência a essa segunda clínica de Lacan, onde que primeiro momento, Lacan, de 1953 a 1970, ele sai de algo a reparar para um Lacan de 70 a 81 de algo a inventar, né, a respeito do homem contemporâneo, porque faz uma leitura, né, a respeito desse contemporâneo, as psicopatologias, enfim, é uma sociedade modificada, anteriormente falei, é uma sociedade horizontal. E por ser horizontal, essa leitura dessa sociedade, essa explanação dessa sociedade, ela tem que ser uma explanação, um manejo dessa clínica pós-edípica, né? Porque esse homem globalizado é de muitas possibilidades, é múltiplo. Então, uma síntese, né, desse nó Borromeu, vamos dizer assim, que ele determinará o lugar da psicanálise no cenário social das próximas décadas, né? Será a sua capacidade de atualizar aquilo que está na origem da sua clínica, que é a sustentação de um campo de prática que põe qualquer tipo de experiência humana sob o crivo da interrogação. Então ele estabelece o que esse nó Borromeu? Igual eu falei anteriormente, né? Essa contemporaneidade numa clínica psicanalítica além do édipo, né? Ou pós-edípica, podemos chamar assim. Uma vez que os elementos verticais, né, e hierarquizados são orientadores de estruturas edípicas foram deslocados, né? Como assim? Essa clínica busca estabelecer operadores para uma subjetivação na nossa atualidade. Proposta como, né? São três elementos fundamentais aí. Essa clínica borromeana, a clínica do gozo, né? E a clínica do além do ético. Foi feita, né, grandes referências a respeito desse ensino de Jacques Lacan para lidar com essa clínica, que teoriza os discursos, formulações acerca do gozo e a versatilidade do nó Borromeu. Esse nó, na realidade, são enodamentos, são enlaces, né? E tranças são expostas e desenvolvidas por Lacan, sobretudo em 2 seminários, ainda que haja muitos esboços ao longo de uma ampla trajetória. Vamos chamar assim de RSI. Esse RSI, né, que é o real, simbólico e imaginário, que ele vai fazer menção, vai entrar em detalhe, né, a respeito da seminário de Le Symptôme, né, de 75 a 76. Então esses enlaces, né, esses anéis Borromeu, ele tem, né, essa versatilidade, mas aonde que ele se inspirou nisso, né? Por exemplo, sabemos que os gnósticos utilizaram a tríade, bem como Michelangelo. O artista marcava seus blocos de mármore com um símbolo de triádico, adjacente da letra M. Nessa situação, os círculos representavam as 3 artes, escultura, pintura e arquitetura, que deveriam permanecer juntas e inseparáveis, né? Então ele vai buscar inspiração em Michelangelo, ele vai buscar inspiração na matemática, na teoria dos nós, um entrelaçamento browniano, uma trama de ligação entre 3 ou mais elementos geométricos, né, que se separam caso um desses elementos seja removido. O adjetivo deriva do artigo, né, Überwerketung, que vem do alemão. O alemão não é tão bom, mas
que fala sobre o entrelaçamento, né? Que é escrito em 92 pelo matemático alemão Hermann Brum. Também encontramos o nó borromiano bem antes disso, por exemplo, na arte budista afegã do século II, também, né? Percebe também algumas apresentações do mesmo na mitologia grega. Então ele vai se inspirar em vários momentos, né, dessa trajetória da sociedade, onde que ele vê uma semelhança, uma funcionalidade nesses nós de diferentes impérios, em épocas diferentes. Mas o que desperta, né, em Lacan, a priori, é a questão do... Quando ele vê a primeira vez o nó Borromeu durante um jantar nas armas de uma dinastia milanesa, na família Borromeu. Pois temos 3 círculos em forma de trevo que simbolizam uma tríplice aliança. Notemos especificidade: se qualquer um dos anéis for retirado ou cortado, os outros 3 ficarão soltos, sem que consigam formar um par. Então, na realidade, ele é como se fosse uma aliança, né? Eles estão entrelaçados, né? Então, imagine só. A primeira clínica, igual eu falei anteriormente, ela tá voltada, de Lacan, muito para o simbólico, né? Tem o enlace do simbólico com o imaginário, né? Em alguns percursos nessa trajetória da primeira clínica. E essa segunda clínica, vamos dizer assim, vamos separar assim, ela tá voltada muito à questão do real, né? Um homem como indecifrável, um homem como, enfim, inexorável. E é uma clínica que ela precisa ir além, né? Além de Freud, além do Édipo. Então ela passa a propor invenções, propor soluções, como a se inventar e reinventar. E são, na realidade, imagine esses 3 nós, eles são como se fosse né? Isso não deixa de ser muito sugestivo, pois nos leva a pensar a clínica pela perspectiva da articulação, da ponte que envolve corpos, objetos, coisas, tá vendo? Eu começo a ver o cliente, ou analisando, sobre 3 perspectivas, 3 aspectos diferentes, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista real e do ponto de vista imaginário, né? E uma coisa não pode soltar da outra, porque elas estão interligadas, estão enlaçadas, vamos dizer assim. E esse nó Borromeu é uma forma de operação de guiar o manejo da clínica, né? Ao invés de um ideal a ser alcançado. Então, olha para você ver. Fazer menção de novo. O analista não é mais o modelo, né, a ser seguido. Na realidade, é um manejo dessa clínica. Através do nó, podemos se pensar amplamente em efeitos subjetivos oriundos tanto dos significantes quanto do objeto, e dessa forma propor operações sobre o gozo. Cortes, recortes, suturas. Ou seja, reforçando. Então a clínica ela sai do algo a reparar, vai para o algo a inventar. Essa é a clínica do contemporâneo. Só um caso bem que possa ilustrar, né, essa segunda clínica de Lacan. Um paciente obsessivo e suas descoleção. Um senhor prestes a completar seus 60 anos de idade me procura, né, um analista interessado na psicanálise, uma vez que começou a sentir a vida enfadonha e destituída de atrativos. Ele tem 4 filhos, todos já adultos, e com exceção da filha caçula, que ainda está na casa dos pais. Já tendo seus afazeres e rotinas bem autônomos, o paciente atuante em 2 empregos com funções bem distintas
encontra-se exasperado, sendo que há anos não mais almoça, né? Uma vez que sai de uma jornada de trabalho pela manhã e se insere na outra, ocupando-se do início da tarde até o seu final. Poucos amigos, de sentir no corpo e na vida um grande peso que, segundo ele, vem de sua linhagem. Ele me explica essa situação dizendo que seu sobrenome indica pessoas que são oriundas de uma mesma cidade e que são notórias por serem um povo agressivo, violento, com algumas mortes já contabilizadas. Ele fala pouco de sua relação com a esposa, hoje uma mulher aposentada que fica boa parte do tempo em casa, mas diz ter uma relação saudável desde que ela ele seja respeitado, e gosta em alguns momentos de se isolar, de ficar quieto, cuidando de suas coisas e de ter o seu tempo. Dentre essas coisas, diz ter na sua casa um cômodo que se apresenta, de certo modo, como seu domínio privado. Neste local, vai funcionar como um perímetro de gozo, né? Esse local privado, onde ele tem suas particularidades, enfim, desfruta de seus pertences, é um perímetro de gozo. Ele coleciona uma série de objetos que são descartados pelos seus familiares, tios, primos, avós, e que durante décadas são coletados por este homem. Objetos que trazem um misto de prazer, de coisas que comportam uma atmosfera amistosa de seus tempos de infância e adolescência, mas que, por outro lado, são também épocas de desvalor, de sofrimento e de extirpação. Ali, ele tem seringas antigas, discos de vinil, papéis, fotos, objetos de decoração, medalhas e ampulhetas, relógios, etc. Enfim, percebe-se um corpo que demarca sob várias formas, ferrugens, mofos, sobretudo, o seu nome de família. O paciente é um tanto quanto marginal e essa nomeação, pois, ao mesmo tempo que diz ter um estopim curto, ou se titula como explosivo, marcas identificatórias que o atrelam à família, traz a história de ser filho bastardo, né? Ele e seu irmão, e de ter uma certidão de nascimento sem o nome do pai, né? O que lhe causou muito constrangimento na vida escolar, sempre que era requisitado a mostrá-la. Após algumas intervenções que buscavam um tanto quanto localizar o difuso mal-estar deste paciente, nada teve um alcance tão expressivo quanto ao dia em que lhe solicitei que trouxesse suas quinquilharias à análise. Ele se espanta e pergunta, né, se era uma metáfora ou não. Foi dito que não, e a partir daí, em mais de uma sessão, mas sem fazer disso um exercício repetitivo, iam sendo trazidos objetos, destroços, farrapos, máquinas restauradas. Pela alteração que isso promoveu em uma série de outras circunstâncias de sua vida, ainda que haja ainda um conjunto de altos e baixos, poderia ser perguntado se não temos algo a inventar, tal como nos incita Lacan, que dialoga com o contemporâneo. Então, é um caso clássico onde que ilustra bem essa nova clínica, onde que, enfim, nesse tempo de hedonismo, de narcisismo, né? Uma época narcísica, um amor ao eu, o gozo muito voltado a questões das posses, do sucesso profissional, sucesso de graduações, o sucesso do homem capitalista como um todo, e ele se vê numa família, 2 filhos, um histórico familiar, titula como uma família bruta, né, ríspida, mas ao mesmo tempo ele carrega uma série de fatores dentro dele, onde que ele não, parte da certidão não tem o nome do pai, se sente constrangido, se sente certo angustiado a respeito disso, e que, enfim, parte de um pressuposto de uma mulher a esposa já aposentada, mas que não abre mão do seu tempo,
com seus pertences, com, né, onde que ele tem um gozo ali. Mas só que é uma clínica de que, como diria George Forbes, né, é um tipo de cliente, analisando, onde que não dá mais para fazer aquela, não serve mais aquela psicanálise do, vamos dizer, macumba, né? Porque fizeram algo lá no seu passado, que amarrou, que não sei o que amarrou meus caminhos e que eu tenho esse trauma e por isso que eu ajo dessa forma. Não, essa psicanálise para esse tipo de cliente não funciona. Não, porque nós estamos além do édipo aqui, né? O pós-edípico. É uma clínica, né, no Amor Romeu, algo a inventar, né? E da figura do sujeito suposto saber, que eu falei na aula anterior, eu consigo perceber, entender o cliente nesses três aspectos, nesse nodamento, tanto no real, simbólico e imaginário. Eu não vejo ele separadamente, ora simbólico, ora real. Eu vejo ele nesse enlace. Então eu vejo ele sob três aspectos diferentes e que uma coisa está vinculada à outra. Então é essa perspectiva, esse manejo dessa clínica e essa possibilidade de tratar esse cliente. Relembrando, o consciente está estruturado enquanto linguagem, né? E essa linguagem eu consigo perceber ou entender ou visualizar ela de três aspectos diferentes, ok? Espero que pude contribuir um pouco, né, com saber psicanalítico novamente, e até a próxima.